Nu. Ok, tem água. Água aqui, não. Come então. Vou comer. E oi de cobra. Olha ali. Vai chegar amanhã. Que são gigantes, eu não sei. Olha o Ace. Esse da Valentina. Olha o Ace. Pode ficar aqui. Aqui, meu pai. Deixa eu lá, vem cá, deixa eu lá. Fica aqui, não pode
Oi. Caiu. Eu tô gravando pra depois postar. Rafaela, placar. 11-3. Helena. Boa, Rafa. Boa, Helena. Certinho, filho. Que isso, Minas? É o Minas? É o Minas. Que isso? Não tem bola aqui, não. Olha, olha o Ace.
Foi dentro. Luísa. Rafaela, vamos pro placar. Amém.
Pulso. 4, 2. Rafa, vai. Oi? Bom saque, hein?
Passe, 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 passe. Cravou, cravou, cravou. 2 toques aí. Boa, Ana, boa. Olha o saque, Que paralela. Certinha. Boa. Boa, Alice. Boa. Falhou. Passe na mão. Boa! Aí, Alice! Rafa. Passou! Isa! Uau, quebrou. Boa! Boa, Alice! A Alice tá com a mão pesada, viu? Boa, Alice. Boa, Uzi! Chulispa! Vou olhar agora pra você.
bolão. Boa, Helena.
live caiu. Eu não trouxe as coisas tudo não, só trouxe algumas coisas. Não tá fazendo live, né? Caiu. Aí eu tô gravando pra depois postar.